Cadu, pode um médium usar do artifício das velas, de incenso, usar banhos, utilizar a energia das pedras, jogar tarô, mexer com oráculos, fazer trabalhos, feitiços? Ele pode se envolver com toda essa gama de artifícios anímicos, sendo um tipo de médium específico ou não? Fica comigo até o final que você vai saber nesse vídeo por que dessas questões serem tão polêmicas no meio espiritualista. Fica comigo. Para quem não me conhece, eu sou Cadu DC, aqui co-criador e administrador aqui do Escola para Médiuns, produtor de conteúdo. E a grande questão nesse vídeo é saber se um médium pode mexer com os elementos anímicos. Sim, ele pode mexer sim. Depende do que, Cadu? Depende da linha que ele vai trabalhar a mediunidade dele. Ou seja, se ele for para uma linha espírita cristã, obviamente que lá não há essas práticas. Se ele for para uma linha mais sincretista, dentro do sincretismo da Umbanda, por exemplo, vão ser usados sim esses elementos do fogo, da terra, do ar e da água. O fumo, né? As velas, os incensos. No meio mais místico, se usará cristais, se usará imagens de elementos orientais. Mas para que, Cadu, isso se o contato mediúnico é com outro espírito? Mas não existe só espírito na espiritualidade, existe também outros seres da natureza, existem as energias da natureza. Então o médium, além de ter uma mediunidade, uma sintonia, uma coisa aflorada com o extrafísico, ele pode sim utilizar desses meios anímicos para ter contato com seres, né, que não são espíritos propriamente ditos. Por exemplo, os elementais e os elementares, os mágicos, os magos, né, as bruxas, né, que mexem com feitiços, com os 4 elementos da natureza. Elas, muitas das vezes, elas não são médium, mas algumas são, têm uma certa mediunidade, elas têm uma certa clarividência, ela tem uma facilidade na abertura dos chakras para contato com o seu mentor, por exemplo, com a sua egrégora, mas utiliza de meios dos 4 elementos, que são o incenso no ar, os banhos com a água, os cristais, as pedras com o elemento terra e as velas, né, com o elemento fogo. Isso dentro, por exemplo, de uma cromoterapia. Cada cor tem, como dizia a Xuxa, cada cor tem uma certa magia. Então depende muito de que linha você vai trabalhar. Se você for adentrar, estudar, se matricular num centro espírita, por exemplo, você vai ficar muito voltado para a leitura, muito voltado para a doutrinação, para contato com mentores, mesas mediúnicas, muito estudo, muita bibliografia. Agora, se você for para Umbanda, aí você tira um pouco da bibliografia e você vai entrar numa coisa, num trabalho mais anímico, num trabalho mais de movimentação da natureza, as rodas, os fumos, os contatos com os orixás, né, representados por esses elementos, os caminhos. Agora, se você for um ocultista, por exemplo, um ocultista, você é um místico por natureza. O que você seria? Um feiticeiro, né? Um grande mago, uma cartomante, uma cigana no estudo da quiromancia, que é o estudo da leitura das mãos. Ou seja, você estaria mexendo com os elementos naturais. O contato mediúnico, já que o médium ele está adentrando numa linha que ele escolheu, poderia ser uma linha natural, ou seja, essa linha natural ele pode usar os 4 elementos. Então, um médium espírita, por exemplo, ele estaria voltado mais para a linha do pensamento. Então, a coisa cristã estaria muito forte nele, estaria muito estudo da Bíblia, principalmente do Evangelho, e dentro das outras linhas de uma coisa muito mais externa. Então o espírita, por exemplo, ele não cultua, né, elementos exteriores. Então ele é contra o culto exterior, não contra no sentido de combater, ele não pratica. Mas existe, como todo mundo sabe, né, as polaridades do bem e do mal, e existem espíritas que condenam essa prática e não praticam e acham que aquilo ali é um erro, mas
depende muito da espiritualidade, muito da religiosidade daquele ser que veio para essa encarnação com a mediunidade, com o fenômeno mediúnico. Ele pode escolher a linha que ele quiser. Eu, por exemplo, comecei numa linha espírita. Eu tenho vários livros, estudei toda a codificação kardeciana, eu estudei de Chico Xavier, dos livros, dos romances espíritas. Eu fiz um apanhado do mundo espiritual e do contato mediúnico, mas não existe para mim. Aí é uma coisa pessoal, uma opinião. É uma coisa muito pessoal, não é a realidade, pode ser para você, mas é uma opinião. Para mim, existem dois fatores muito importantes nessa busca pela espiritualidade, que é o contato com os espíritos, né, com as energias espirituais, com uma inteligência atuando ali, e o contato com as forças que elas emanam. O contato com as forças que elas emanam são as energias vibracionais, né, que ficam vibrando, que ficam fluindo no acástico, né, na natureza, e que nós, enquanto encarnados, captamos. E para captar, nós temos que entender qual a linha, né, qual o caminho, qual a finalidade dessa energia. E para isso temos que estudar o fogo, a terra, o ar e a água que está entre nós, que está em nós, né? Então, eu comecei numa linha espírita, mas estou também estudando, também me aprimorando, também conhecendo melhor as linhas anímicas voltadas para um mundo mais exponencial da natureza. Então, o fogo, a terra, a água e o ar, para mim, é tão importante como o pensamento e o contato com o espírito, né, com uma entidade, com um espírito desencarnado, seja que linha que for. Então, eu estou muito tempo já me tornando um espírito livre. Eu posso navegar, passear por todas as doutrinas sem que elas me prendam, me amarrem dentro de uma linha. Eu posso, ao mesmo tempo, acender uma vela e, ao mesmo tempo, ir para uma mesa mediúnica e fazer um trabalho de desobsessão. Ir para uma igreja católica e receber a bênção de um padre. Eu posso ir dentro de um centro de umbanda e respeitar a gira e ter, né, ali, né, todo o aconselhamento de um preto velho. Porque eu sou um espírito livre e não me prendo a nenhuma linha. Então, quando eu quero um culto exterior, eu pratico um culto exterior. Quando eu quero um culto interior, eu pratico um culto interior. Então, esse é meu conselho. Se o médium pode ou não acender vela, vai muito da linha dele. Vai muito do estudo dele. Se ele está numa linha muito fechada, obviamente que ele será orientado a não fazê-lo. Se ele está numa linha mais aberta, ele pode fazer sem nenhum, né, empecilho, sem nenhuma barreira. E qual a finalidade disso, Cadu? A finalidade disso é sempre a iluminação, a melhoria. Para alguns a evolução e para alguns, né, cura. Depende muito do que você deseja para a sua vida, para a sua encarnação. Muito obrigado por quem ficou até o final e até o próximo vídeo.